Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer ao Zupo, representando aí a Precesp pelo convite. Agradecer também aí a presença de todos os prefeitos eleitos, agentes municipais, e já parabenizando pela vitória recente e desejando um grande trabalho nos próximos 4 anos. Eu vou ser muito sintético nessa minha apresentação. A Invest São Paulo, eu estava pensando aqui, a gente tem alguma coisa em comum na nossa natureza do trabalho com a atividade do turismo, né? A Invest São Paulo é a agência de atração de investimentos e promoção de competitividade e exportações do estado de São Paulo. E entre as nossas atribuições, como a gente vai ver um pouco mais adiante, está justamente a promoção da imagem do estado de São Paulo como destino de investimento para os investidores internacionais e investidores aqui no Brasil. Ao mesmo tempo que o turismo tem essa veia proativa da promoção desses locais para atração de novos visitantes. Então, de alguma forma, embora eu vá falar especificamente sobre o trabalho da Invest São Paulo, e mesmo grande parte dessa apresentação, grande parte desse material é um material que nós utilizamos com os próprios investidores para mostrar o estado de São Paulo, eu acredito que ela vai encaixar muito bem nesse debate que foi feito até agora, com pessoas falando sobre turismo, com conhecimento, como a gente vai ter aqui, a gente teve agora aqui no nosso painel e a gente vai ter também com Brotas. Então, a gente sempre começa falando sobre o estado de São Paulo, por que ele se destaca perante o Brasil, quais são as variáveis que são decisivas para o investidor internacional, para ele decidir fazer o seu investimento aqui. Então, a gente sempre coloca questões de matriz econômica, o fato, por exemplo, de São Paulo corresponder a mais de 30% do PIB brasileiro é uma variável muito importante, uma população grande e também representativa dos hoje 202 milhões de habitantes que a gente tem no nosso país, além de ser o grande produtor mundial de uma série de produtos como vocês podem ver, tanto do setor primário quanto do setor secundário, no caso aí da Embraer. E nesse sentido, nessa via de promoção do Estado como um todo, esse dado é sempre muito importante, né? Porque a gente sempre fala que é o maior mercado consumidor do país, o maior mercado, um dos maiores mercados consumidores da América Latina, mas que grande parte desse mercado consumidor não está na região metropolitana de São Paulo, está justamente em outras áreas, espalhado pelo estado, no interior, na costa do estado. E o que faz com que muitas vezes essas empresas, e é o que vem acontecendo, as empresas elas vão se instalar nessas cidades, elas não ficam mais na capital, porque na capital os custos são mais altos, há deseconomias até de escala, enquanto que no interior elas têm muitas vezes mesmo mão de obra qualificada, esse mercado consumidor e outros aspectos que são decisivos para esse investimento. Então, dessa indústria que eu vou mostrar nesses próximos 3 slides, e aí está a participação de São Paulo no total do nosso país, que mostra uma matriz bem diversa, uma matriz industrial diversa. É importante dizer que essa indústria também está espalhada, ela está distribuída pelos clusters que a gente tem no estado de São Paulo, pelas iniciativas de parques tecnológicos, por exemplo, que eu vou falar sobre isso também um pouquinho mais para frente, e mostra essa diversidade para o investidor, que acaba resultando nisso. Os números de quanto que os investimentos externos estrangeiros diretos no Brasil, 41% e 20% na América do Sul. E quando a gente fala desses números, a gente fala que o Estado, ele não só compete com os outros estados do país e os outros países da América do Sul e da América Latina, mas muitas vezes com outros países do mundo, que é o caso do turismo também, né? Cada vez você olhar o turismo de uma maneira mais holística e não olhar ele tão localmente e olhar como outros países que têm um apego forte nesse sentido, e a gente busca entender também por que uma empresa, quando ela está entre São Paulo e outro estado, digamos na Índia, na China, por que ele foi para lá? A gente tenta entender o que eles têm para também tornar cada vez mais o estado atrativo e melhorar o ambiente de negócios aqui no estado. Por conta dessa
atuação, por conta de como é estratégico para o governo do Estado a atração de investimentos, o Estado, pela segunda vez consecutiva, nesse prêmio bianual da FDI Magazine, que é o principal braço de mídia do grupo Financial Times, elegeu o Estado de São Paulo no seu ranking geral como Estado do futuro e em vários outros aspectos, em outros parâmetros, como capital humano. Isso também é um trabalho da Invest São Paulo, que fornece essas informações para os organizadores para que eles possam fazer esse ranking. E isso também é muito importante quando a gente fala de promoção de turismo, de se mostrar ao mundo, né? Sempre quando surgirem oportunidades relacionadas à promoção da imagem internacional, e essa apresentação, como vocês vão ver, tem um enfoque internacional, se a gente tentar fazer de alguma forma um paralelo da atuação da Invest São Paulo com o turismo, é justamente disso. E isso é muito importante. O investidor, quando ele olha isso, ele fala, olha, quem está falando que o Estado de São Paulo é o Estado do futuro, não é a instituição do Estado de São Paulo, não é a instituição do Brasil. É um jornal britânico conceituado no mundo financeiro. Então, isso é muito importante. Aí, falando mais especificamente sobre a Invest São Paulo, como eu disse, a Invest São Paulo tem uma série de atribuições vinculada, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, que tem como principal missão desenvolver o Estado por meio da promoção de investimentos, o aumento das exportações, incentivo à inovação e a melhoria do ambiente de negócios. Nessa apresentação, eu vou focar nessa questão da atração de investimentos, porque eu acredito que ela, de certa forma, ela esteja mais próxima também do que a gente tentaria fazer com promoção de turismo. Então, as nossas principais áreas de atuação, de forma geral, são justamente a prospecção de negócios, então fazendo missões comerciais, buscando contato com investidores internacionais que ainda não têm, que já têm interesse no Brasil, e especificamente no Estado de São Paulo, e caso eles não conheçam o Estado, mas tenham interesse no Brasil, a gente tenta trazer esse investimento para cá, gerando emprego e renda, como é a nossa missão. E uma vez que esses investimentos estão na nossa carteira, eles são apoiados pela nossa equipe de projetos, que eu vou falar um pouquinho especificamente sobre quais são esses serviços gratuitos que a gente oferece para o investidor internacional. Paralelamente a isso, nós temos a área de relações institucionais e relações internacionais, que é responsável justamente pela articulação com 645 municípios do Estado, mais as entidades e instituições parceiras no plano internacional. Sistema de parques tecnológicos, a promoção do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, que a gente vai ver mais para frente também, que estão espalhados pelo Estado, a promoção de exportações através de treinamento de pequenas e médias empresas no Estado, e também a promoção e a realização de missões comerciais. E de forma ainda mais ampla, como eu disse no começo, a promoção da imagem do Estado como destino de negócios e ações para a promoção de competitividade e a melhoria do ambiente de negócio. Então, especificamente no que diz respeito o projeto de investimento, uma vez que a empresa entra na nossa carteira, a gente tem uma série de serviços por etapas que a gente oferece a esse investidor. Então, uma vez que esses investidores deixam claro quais são as necessidades que eles têm, em termos de capital humano, em termos de infraestrutura, em termos das condições necessárias para a viabilização do negócio dessas empresas no Estado, a gente, com base na nossa base de dados, a gente gera listas dos municípios que se adequam a essas demandas. Então, isso é importante. A gente, inclusive, para vocês que são prefeitos eleitos, a gente espera já no ano que vem fazer um evento lá na Invest São Paulo, convidando todos os prefeitos eleitos justamente para entender qual é o nosso serviço. Então, vocês já estão tendo praticamente em primeira mão grande parte do que a gente vai falar nessa ocasião. Mas uma mensagem que é importante é que a gente jamais direciona o investimento para um município ou para o outro. A empresa dá quais são essas variáveis e, com base nessas variáveis, a gente acompanha essas empresas até os municípios, para que assim elas possam encontrar suas áreas para viabilizarem a instalação das suas indústrias. Uma vez que isso foi decidido, que está definido qual município, são os serviços relativos a trâmites ambientais,
questões relacionadas a licenciamento ambiental, que a gente busca acelerar esse processo junto com as instituições competentes, questões relativas à infraestrutura, escoamento de produção, como eu disse, água, luz, gás, todas essas questões estruturais que são decisivas por investimento, e por fim, questões relacionadas à estrutura tributária do Estado e como que essas empresas podem se aproveitar até dos benefícios fiscais que são muitas vezes oferecidos pelo governo do Estado através da Secretaria da Fazenda. Passadas essas etapas, então, inicia-se o processo de construção da planta e a gente acompanha todo esse processo até quando, de fato, a planta começa a operar normalmente e a gente até com um serviço de aftercare para essas empresas terem uma atividade facilitada aqui no Estado. Para vocês terem noção de que empresas que a gente está falando, vocês podem ver nesses próximos três slides, e aí eu já vou até concluir, que são empresas de setores diversos, de países diversos, mas que de fato elas têm o caráter de serem grandes multinacionais. Estão instalando tanto as suas plantas industriais, seus centros de pesquisa e desenvolvimento, e a gente tem uma equipe de especialistas dedicada ao atendimento exclusivo a essas empresas. E é por isso que a gente, até então, vem ostentando ótimos níveis de satisfação no atendimento, porque o que a gente faz é basicamente a facilitação dos investimentos e da vida dessas empresas. A gente sabe que o país que o Brasil é um país com alguns desafios, vamos dizer assim, relacionados à burocracia, ao tempo dos processos serem definidos, mas o que a gente busca é justamente acelerar dentro, claro, dos trâmites legais, mas que a vida dessas empresas seja mais fácil para que eles possam gerar renda, emprego, tecnologia, que é, como eu disse, a missão da Invest São Paulo. Então, é com essa mensagem que eu queria basicamente passar aqui. Esses são os números que eu acho que eles são bem representativos da nossa atuação. A Invest São Paulo aí tem cerca de 7 anos de existência, já são quase 17 bilhões de dólares em investimentos, quase 65 mil novos empregos e 156 projetos. Novamente, eu agradeço a Precesp por essa oportunidade. Eu acho que é muito interessante essa perspectiva, Zupo, de entender como buscar a promoção do turismo ao mesmo tempo que se busca a promoção dos investimentos. Como vocês muito bem sabem, gestores, prefeitos, vice-prefeitos que são dessas instâncias turísticas, cada município tem as suas particularidades. E no que diz respeito à atração de investimento, isso também não deixa de ser, isso é uma grande verdade. As empresas, elas vão, de acordo com as atividades que elas têm, buscar aquelas variáveis que são decisivas. O Estado de São Paulo, e isso é uma grande vantagem comparativa que a gente tem, quando a gente compara principalmente com outros estados no país, é um estado que representa grande parte dos índices econômicos, sociais, de capital humano. Então, há uma infraestrutura que está espalhada pelo Estado, por isso que é importante entender como formular uma estratégia de desenvolvimento turístico que, de certa forma, também abarque essa questão da geração de negócios e da atração de investimentos. A Invest São Paulo está à disposição dos prefeitos, das gestões. Uma outra questão que eu queria, só antes de concluir, que eu já quase ia esquecendo, a Invest São Paulo tem uma ferramenta para os municípios chamada Área das Prefeituras. Nessa área das prefeituras, os agentes locais podem colocar terrenos disponíveis para os investidores, legislações disponíveis para os investidores, plano diretor, enfim, todas as legislações que sejam úteis justamente quando a gente faz esse trabalho de venda do Estado. Muitas vezes essas solicitações vêm e com a informação já à mão, na área das prefeituras, que é uma ferramenta dentro do portal da Invest São Paulo, que eu sugiro que vocês também visitem, que é um site bem completo sobre a estrutura econômica do Estado de São Paulo, sobre os municípios. Há uma outra ferramenta, a SPEM Mapas, que são 645 municípios do Estado de São Paulo, com informações sobre esses municípios em português
em inglês, e isso é decisivo quando a gente está falando de investimento, essa questão dos prefeitos, dos gestores, para que a gente possa atrair mais investimentos para o nosso estado e gere assim emprego e renda. Muito obrigado.